Olá, eu sou Taula Armentano. E eu sou o Márcio Raskorski e esse é o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. Confira as notícias que nós preparamos essa semana para vocês. Entenda melhor sobre o caso da administradora que deixou diversos condomínios com um belo prejuízo financeiro aqui em São Paulo. Ataque de abelhas. A gente teve, infelizmente, um caso recente de um senhor que tomou algumas picadas e faleceu. E aí a gente foi conhecer a cidade das abelhas. Tivemos a oportunidade de conversar com os especialistas e entender melhor esse problema, que parece uma coisa pequenininha, mas pode gerar uma tragédia. Histórico, evento da ABIC reúne síndicos profissionais em São Paulo. Confira ainda as perguntas que vocês mandaram para a gente e as nossas dicas culturais. Bom, e semana passada a gente comentou aqui no Síndico Lab News, infelizmente, sobre uma administradora, mais uma que deu prejuízo para os condomínios e, ó, levou o dinheiro dos prédios. E aí a gente foi conhecer então essa história da Controlpred e a gente foi conversar com um advogado que também é dono de uma administradora e que conseguiu desvendar alguns casos, conseguiu pegar alguns clientes dessa administradora e ele nos contou como ele apurou esses casos que são gravíssimos e tem até, gente, ação judicial contra o síndico desses prédios. Então, olha o perigo. Bom dia, doutor Zoroastro, tudo bem? A gente veio aqui falar um pouquinho sobre a Controlpred, né? Essa administradora aí que causou esses perrengues aí que o pessoal tá relatando ultimamente. A gente viu por fontes que tem alguns clientes dela procurando vocês, né? A gente queria saber como que vocês estão lidando com isso e como que você ficou sabendo desse caso. Foi a procura, né, de um cliente, diante do relato do cliente, né, de que havia pagamentos em atraso, principalmente férias de funcionário e valores de conta de consumo de água, aí chamou a atenção por esse aspecto. Então, imediatamente, nós convocamos, vamos até o banco ver como é que está a situação. Ao chegar à instituição financeira, verificamos que o saldo apontado no balancete era de 290 mil. Próximo disso, 289 mil, enquanto que no banco só havia R$ 1.200. E passamos a fazer contato também com a Controlpred, inclusive conversando com o seu proprietário, para que, né, aí justificasse o porquê, né, estava mantendo o valor, um valor tão elevado, né, fora da conta do condomínio, né? E o mesmo começou a sair pela tangente, desocupou o local onde ele tinha a sede do prédio, aqui na região de São Judas, né? E passo seguinte fomos, né, instauramos o pedido do inquérito policial, né, e estamos preparando, né, uma ação judicial, né, contra esse condomínio, contra essa administradora, objetivando, né, tentar ressarcir da administradora e, eventualmente, de todos aqueles, né, síndicos anteriores que não tiveram o cuidado de aferir, né, a regularidade das finanças do condomínio. No mesmo dia, fomos até a delegacia de polícia, né, onde foi feito o boletim de ocorrência e eu fiz o requerimento para a instauração do inquérito policial, onde vai apurar todas as fraudes cometidas, os crimes praticados, né, e o condomínio está, né, assim, eu convoquei imediatamente também uma assembleia para que desse ciência aos condôminos, né, da situação que estava ocorrendo, da necessidade, né, talvez de fazer um rateio para que o condomínio tivesse condição de pagar as obrigações, né, pagasse as contas de consumo para que não houvesse a supressão, né, do fornecimento de energia, do próprio consumo de água. E foi assim, e vem sendo as duras penas, né, ajustado à situação do condomínio. Qual é a sua dica para que o síndico profissional não passe esse tipo de problema com a administradora? A gente tem uma expressão em direito que fala que o direito não socorre aos que dormem.
que significaria aí, né? Então, seja o síndico profissional, seja o síndico morador, o chamado síndico orgânico, é fundamental que o condomínio detenha o controle absoluto da conta corrente do condomínio. As obrigações que ele tem do dia a dia devem ser fiscalizadas pelo síndico, desde a aprovação de pagamento, quanto à efetivação, a comprovação de que foi pago. E, periodicamente, é importante que ele solicite certidões, né, das mais variadas obrigações que o condomínio tem em relação a entes públicos, em relação a prestadores de serviço. O Júnior é síndico profissional, né? E era cliente aí da Controlpred. Sim, infelizmente o condomínio, qual sou síndico, teve uma prestação de serviço dessa empresa por alguns anos e foi vítima. Temos uma ação em curso, já em fase de execução. O valor levantado na ocasião, isso foi em 2020, de R$650 mil, boa parte de impostos, tributos não recolhidos. O condomínio estava devendo na União, tivemos que fazer parcelamentos, mais de R$400 mil, onde os condôminos estão pagando até hoje. E todo esse levantamento, essa monta, a gente na ocasião se assustou, né? Porque não dava para evidenciar, visualizar isso nas pastas, que depois de perícia dentro dos autos foi identificado todas fraudadas. A juíza, inclusive, usa um termo muito forte, né? Negligência. E isso é importante para que todos os nossos colegas aqui que estão vendo esse vídeo hoje entendam. O síndico, ele é o representante legal do condomínio, ele é o responsável e responde civil e criminalmente. Por mais que você tenha uma prestação de serviço por uma administradora, ele é quem contratou, ele é o responsável e vai responder por tudo que ocorre no condomínio. E a juíza condena o síndico a pagar. Márcio, um caso grave, fraude, é crime. Uma dica que a gente já deu aqui, eu vou reiterar, é que o síndico ele também tem uma preocupação em ter aquele acesso do banco. É fácil, é só pedir para a administradora fazer ali um acesso, que ele não precisa movimentar a conta se assim for da decisão contratual deles, mas que ele possa acompanhar o extrato. Veja, se isso tivesse acontecido, eles teriam visto que os extratos eram fraudados e teria minimizado muito problema, porque é crime, né? É um crime grave. Perfeito. E assim, gente, tem tanta administradora boa no mercado. Aliás, ontem na ABI, que nós vamos falar já, né, teve um encontro super legal dos síndicos com as administradoras. E elas são empresas tão estruturadas, tão idôneas, tão corretas. Então, tem algumas dicas também. Vamos buscar administradora filiada à ABIC, filiada ao Secov, que tem aquele selo PROAD, que certifica que as empresas passaram por um programa, né, para as administradoras e conseguiram se qualificar. Vamos visitar a sede da empresa para ver se de fato tem estrutura, para ver se não é conversa o que está no site, se é verdade que ela tem tudo aquilo mesmo de estrutura. Vamos ter o cuidado de, antes de contratar uma administradora, perguntar para síndicos colegas, para outros clientes da empresa como eles trabalham e, crucial o que você disse, que é a questão de ter um acesso à conta, pega um token, para quem não gosta muito de tecnologia, dá uma olhadinha ali no extrato do banco uma vez por semana, e aí não tem erro. Agora, tem uma coisa que me intriga nesses casos, tanto da Forte House, que a gente tratou 2 semanas atrás, e nesse caso agora da Controlpred, que é, cadê a parte criminal? Porque a gente está falando de prejuízo, tem um monte de crime envolvido nisso. Então, apropriação indébita, falsificação de documento, talvez falsidade ideológica. Se tiver mais gente envolvida dentro da administradora, é formação de quadrilha. Então, olha quanto crime grave tem para apurar. Não é simplesmente, furtou o dinheiro. Não é isso. Tem muito mais crime e crimes associados. Então, eu acho que está na hora também dos advogados partirem para a esfera criminal, porque sim, os responsáveis podem e devem ser punidos. E você falou uma coisa muito importante, né? Existem muitas administradoras, nos preocupa às vezes trazer essas informações, mas é o nosso papel, é responsabilidade se a gente está fazendo um jornal. Tem que comunicar, e isso aconteceu, ganhou várias publicações, né? Então acho que a gente tem que falar e levar a sério. Agora,
Existem muitas administradoras sérias, o condomínio não deve escolher, isso é um erro que muitas vezes é cometido, por preço. Não deve escolher por preço. Vejam, a administradora ela vai cuidar do patrimônio financeiro do condomínio. Então é muito importante que ao escolher, faça todas essas análises que nós já comentamos aqui mais de uma vez. Vai evitar erro e nem sempre escolher o mais barato é certeza de qualidade. Não é só por preço, claro que o preço conta também, mas não é só isso, tem que ver todo o conjunto, o custo-benefício, enfim, a gente sabe como fazer certo, né? Márcio, mas mudando muito de assunto, a gente vai falar de um caso que nos últimos tempos tem trazido bastante problema, que são ataques de abelhas, que levam a tristes falecimentos. Já tivemos mais de um caso e para que a gente pudesse entender como o síndico pode agir em casos como esse, nós fomos visitar especialistas para tratar do assunto. Nós fomos na Cidade da Abelha, vamos acompanhar o que foi ensinado para os síndicos aqui. Fala pessoal do Síndico Lab, tudo bem? Eu estou aqui com o Wilson Donini, aqui da Cidade das Abelhas. A gente veio conhecer um pouquinho mais dos cuidados que o síndico tem que tomar quando aparecem abelhas, quando tem uma colmeia, alguma coisa assim no condomínio. A gente vê que muita gente chama os bombeiros ou tenta botar fogo, e a gente veio até aqui para descobrir exatamente o que fazer, né, Wilson? Conta pra gente aqui. Bom, Stefan, Taula, Márcio, importante, é claro, esse esclarecimento e mais do que nunca, né, o programa de vocês que esclarece os condôminos, né, e os condomínios aqui de São Paulo. E nós já tivemos vários casos de pessoas que nos perguntam, né, sobre as abelhas, é claro, e você sabe, as abelhas elas vão no alimento mais fácil. Então, no caso de condomínio, muitas vezes algumas pessoas, alguns condôminos estão fazendo doce ou são doceiros, então ele atrai a abelha para ele e atrai para todo o condomínio. Então, as abelhas, elas, é claro, se alimentam do néctar e pegam também o pólen das flores, mas na cidade elas vão buscar onde tem alimento, no açúcar, no doce, e é claro, elas produzem o mel para elas, que é um alimento nesse sentido. Então, tomar esse cuidado com doce, com esses eventos tal, que é claro que chegam algumas abelhas. No caso de enxames, é claro, nem os bombeiros, nem a vigilância sanitária retira enxames. Então, quando se encontra um enxame no condomínio, nós já fomos em vários condomínios retirar enxame. O enxame estava dentro de uma parede, ele estava dentro de uma caixa. Então, nisso daí, é claro, tem que se retirar se ele está muito próximo, porque esse enxame tem uma média de 60 mil abelhas para uma rainha, algumas dezenas de zangões, e se ele está próximo, tem que ser retirado e levado para o apiário, é claro. Se o enxame está em trânsito, o que acontece geralmente é aquela bola de abelha que está em trânsito, está procurando o local. São as abelhas dóceis, não tem nenhum instinto de atacar, desde que não sejam atacadas. As abelhas são defensivas, elas não atacam se não são atacadas. Então precisa ficar bem claro, qualquer enxame que a pessoa vê muita quantidade de abelha junta, não deve atacar. Esses enxames vão ficar 1 dia, 2 dias e vão procurar outro local para se abrigar. Legal. E no caso de vespas, outros insetos desse tipo que costumam criar aquelas casinhas do lado da janela e que vai aumentando com o decorrer do tempo, como que a gente pode lidar com isso? Isso é mais usual em condomínios, né? Porque primeiro que às vezes ela tem uma vida isolada, não é uma vida em comunidade grande. Então eles são hermafroditas, né? Então eles já colocam, são macho e fêmeas, então eles vão criando e fazendo aquela bolinha de cera e colada, né, na parede, né, tal. Nesses casos, nós também recomendamos chamar um apicultor, porque a pessoa não tem aquela prática, né, para retirar, e aí ele vai com um tipo de um saco plástico assim e tal, à noite, que as abelhas não enxergam à noite, nem outros insetos assim, nesse sentido, às vezes. E aí ele bate em cima, assim, sai aquela bolinha, ele guarda num saquinho e depois ele leva para uma mata, ele leva para outro local para não atrapalhar. Então, nesses casos também é importante que ela tenha pelo menos uma informação técnica para que ela não faça esse trabalho, se não tem nenhuma
particularidade e chame um apicultor. Boa, você sabe que vendo essa matéria tive até nostalgia, porque eu lembro quando eu era menino que meu pai me levava na Cidade das Abelhas. Acho que é é o mesmo lugar em Embu, e é muito bacana, tem brinquedo para as crianças, tem uma interação com os insetos, né, com toda a segurança possível. Claro, é muito legal. E assim, eu tive contato muito tempo com um biólogo chamado Randy Baldresca, que ele é da USP. Conheço. Ele é craque, né? E ele me contou sobre... Eu o procurei na época por conta de problema de escorpião amarelo que a gente tinha aqui em São Paulo. Há uns 10, 12 anos atrás, a gente teve uma infestação aqui enorme de escorpião amarelo, e ele me explicou que era por conta da construção civil, por conta da impermeabilização do solo, e me contou uma série de coisas. E ele me ajudou a fazer planos de manejo em alguns condomínios para minimizar isso, e minimizou. E aí eu me lembro também, a gente é cheio de história, né? E eu me lembro que num condomínio grande, chique, na Zona Sul de São Paulo, a gente não sabia o que fazer, e ele recomendou, uma das recomendações, que a gente espalhasse galinha d'Angola pelo condomínio, porque é o predador natural do escorpião. E a gente encheu o condomínio de galinha d'Angola, fez lá um espacinho para elas, tudo, e resolveu. Nesse caso que a gente falou na matéria, teve um falecimento por conta do ataque das abelhas, um senhor, né, faleceu, muito triste. Então é algo que às vezes a gente negligencia. Então é importante fazer uma vistoria nas áreas comuns, ver se está sendo criado aqueles cachos, né, ou de abelha, ou de marimbondo, ou de outros insetos, outras até pragas, como você disse, que pode trazer prejuízo sim à saúde das pessoas que moram em condomínio. Então isso também faz parte da atividade do síndico. Mais uma coisa para a gente se preocupar, mas a gente foi atrás de um especialista para poder dar uma dica bem assertiva aqui para o nosso público. E um segredo, né? Por favor, gente, apareceu uma colmeia grandona, não manda o zelador mexer. Pega um especialista, liga para a empresa que te atende, que faz controle de pragas, pede a orientação, não pede para o zelador mexer, porque é um perigo. Taula, lembra um tempo atrás que a gente conversou sobre como melhorou a relação das administradoras com os síndicos, como as administradoras têm mimado a gente, né, criado produtos para acolher melhor o síndico orgânico, mas principalmente o síndico profissional, e para nós é uma alegria, a gente sempre sonhou com isso. E essa semana aconteceu um evento promovido pela ABIC, nos Jardins, num hotel chique aqui em São Paulo, e esse evento foi exclusivo para os síndicos. Então olha que legal, a Associação das Administradoras de Condomínio fazendo um evento para a gente. Foi muito bacana, eu participei, fiz um painel e justamente eu falei da importância da sintonia, da sinergia entre o administrador e o síndico. O segredo, eu sempre falo que tem alguns pilares de sustentação para uma boa gestão, e a administradora entrosada com o síndico é o principal pilar, talvez. Foi uma alegria participar desse evento e a gente foi cobrir. Então vamos dar uma olhadinha. A ideia é de sintonia, a ideia é de entrosamento pleno. E a minha experiência prática hoje em dia é que se isso acontece, ninguém sai. Maravilhoso, né, Márcio? A gente já teve evento e tem com bastante frequência o evento do Secov, né? Estão tendo reuniões com síndicos, maravilhoso, sempre foi a casa das administradoras, agora nos acolhendo, e agora a BIC. Então, isso é um sinal de que os síndicos profissionais estão fazendo um bom trabalho, têm sido vistos, que essa relação realmente melhorou e que tende a trazer bons resultados para os condomínios. Eu acho que isso é o mais relevante. Todos nós trabalhando de uma forma bem entrosada, quem ganha sempre são os condôminos, e acho que é isso. É melhorar a vida das pessoas que moram em condomínio, levando um trabalho de qualidade, administradoras, síndicos, jurídicos e todo mundo que assiste a convivência condominial. Sabe que eu tenho ouvido muito dos donos de administradora, e eu vi no evento também lá da BIC,
Ah, Márcio, quando pega um síndico profissional bom, ele não dá trabalho para a gente e ele traz mais prédios. Então, esse é o olhar dos donos de administradora. Vamos aproveitar essa boa maré e vamos surfar nessa onda, né? Vamos respeitar, né? Vamos nos respeitar nesse mercado que é tão grande, tem espaço para todo mundo. Mas, Márcio, agora nós vamos conversar com a nossa audiência e responder as perguntas que vocês mandaram para nós. Tá preparado? Sim, senhora. Então vamos começar. Vamos lá, então manda sua dúvida sempre aqui para o @SíndicoLab, a gente vai colocar ali o seu contato também na hora de responder, e para nós é uma alegria, aliás, essa interação que a gente tem com vocês é o sentido do Síndico Lab News. O que a gente quer é justamente passar as notícias, mas interagir com vocês, receber não só perguntas, mas críticas, ideias, sugestões, elogios, quando vocês entenderem que são cabíveis, né? É para isso que a gente faz o Síndico Lab News com todo o carinho do mundo. E as dúvidas de hoje têm tudo a ver com comunicação condominial, um tema que eu adoro, vou ter o prazer de comentar aqui com vocês. A primeira pergunta, Márcio, é da Jéssica Pereira e ela pergunta como hoje em dia temos muitas diversidades de gerações, gostos e etc. em condomínio e ela quer saber como garantir uma comunicação condominial efetiva, visto que existe essa diferença de público nos condomínios. Sabe, Taula, não tem uma receita de bolo e você que é craque nisso, a gente vai buscando ali a todo instante melhorar a comunicação, a gente não agrada a todo mundo, mas eu vou te dizer, e não é puxando o seu saco não, mas você criou um método de comunicação há anos atrás e que muita gente hoje vem desenvolvendo e copiando e fazendo bem feito, que é a comunicação por vídeo. Eu gosto muito, e isso atinge todas as gerações, todos os públicos, parece que a gente entra na casa das pessoas de uma maneira simpática, de uma maneira gostosa, é gravar vídeo. Então eu gosto muito do síndico que pega o celular, oi pessoal, tudo bem? Sou o síndico do condomínio, essa semana aconteceu isso, olha, preciso da cooperação de vocês nisso e naquilo, tivemos um problema assim, assado. O vídeo me parece hoje uma bela ferramenta de comunicação. Ele não substitui o jornalzinho, o relatório, o e-mail, o grupo de WhatsApp, mas eu sou fã do método que você criou, que é a comunicação por vídeo. Excelente, obrigada, muito bacana ouvir, porque no começo recebi várias críticas, mas eu sinto exatamente isso. A gente se aproxima de todo o público quando a gente está ali falando, mostrando não só as coisas bacanas, mas também as dificuldades e como a gente tem resolvido. Então o vídeo é maravilhoso. Existem ferramentas hoje que alcançam também uma diversidade maior de pessoas, como por exemplo o Instagram. Dá para criar uma página fechada em que só o condomínio tem acesso, dá para gravar os vídeos, dá para fazer live com o condomínio. Então é aproveitar todo esse movimento que a tecnologia tem trazido e colocar nos condomínios. Os elevadores também trouxeram uma mudança enorme, a gente já falou aqui, eletromídia, trouxe as TVs dos elevadores, dá para a gente comunicar de forma muito rápida, mas como você falou, os multicanais alcançam certamente a todo o público, porque eles vão escolher aquele que melhor conversa com eles. Então, maravilhoso esse assunto, fica a dica para poder alcançar todo mundo. Boa, e a próxima pergunta é justamente sobre isso. A Priscila Araújo, ela perguntou, Taula, como é que a gente faz para usar a ferramenta do WhatsApp a nosso favor? Como é que a gente usa o grupo do WhatsApp para prestigiar o nosso trabalho? E eu já vou emendar, a gente não tem que pensar só no nosso trabalho, tem que pensar no bem que vai fazer para o condomínio. Então são essas duas coisas ali andando em paralelo. Como nos beneficiar desse grupo como síndicos e como fazer bem para o condomínio. Perfeito. Eu costumo dizer que uma das coisas que faz com que o condomínio seja bem assistido é o menor esforço. É o condomínio ter a informação ali na palma da mão, nessa multiplataformas, que pode ser o WhatsApp, Telegram, Instagram, o comunicação lá pela administradora, o e-mail da administradora e o site. Então, usar tudo isso. Agora, o WhatsApp em especial, Márcio, ele tem duas vertentes. Ele pode ser uma plataforma que vai ajudar muito na comunicação, como ele pode trazer ruídos muito prejudiciais. Então, a minha dica aqui para o síndico é que, seja ele externo ou morador, que ele use a plataforma do WhatsApp para se comunicar
ele com o público. E não criar grupos, não ele estar ali interagindo, porque acaba se perdendo no meio de um monte de mensagens e você acaba não dando uma resposta de qualidade, um atendimento de qualidade. Então a dica é, para receber solicitações, uma única plataforma, um único canal que o síndico escolha que vá melhor com aquele condomínio. Agora, para se comunicar, tudo que for possível, lista de comunicação no WhatsApp, lista de comunicação no Telegram e tudo mais que você se sentir confortável em usar. Você sabe que, respondendo para a Priscila, eu esses dias estava lendo uma matéria de um especialista em comunicação e algo me marcou e ficou na minha cabeça. Ele disse o seguinte, que o grupo de WhatsApp para condomínios, ele pode ser o remédio, né? Pode ser a cura, como pode ser o veneno, depende da dose. E a dureza é fazer essa dosagem. Será que tem que ser só a lista de transmissão? Será que tem que ser aberto para todo mundo falar? Será que pode liberar áudio ou só mensagem escrita, para não ficar aqueles áudios que eu costumo mandar de 5, 10 minutos, que às vezes é enfadonho? Será que a gente tem que limitar o horário e deixar das 8 da noite em diante só para emergência? Será que tem que ter um canal de alguém da administradora respondendo e participando desse grupo ou não? Fica restrito só aos moradores e ao síndico? Tudo isso são dúvidas que a gente vai ali calibrando o melhor jeito para que não seja o veneno, né? Para que seja o remédio, para que seja a cura. O segredo é ter uma comunicação clara, seja qual for a plataforma que você escolha. Bom, muito legal ter essa troca com a nossa audiência, responder as perguntas de vocês e num tema que a gente gosta tanto, que é comunicação. Mas agora a gente vai para outro momento que a gente gosta bastante, que é trocar com a nossa audiência dicas para que você possa também curtir o final de semana e um dia de descanso de uma maneira prazerosa. E vamos começar com você. Vamos. Antes da dica, Taula, você sabe que a gente gosta muito dessa interação, e como eu disse agora há pouco, é o sentido do nosso jornal, mas eu vou te contar uma coisa de bastidores lá da TV, que eu trabalho há tanto tempo. Um belo dia eu falei para eles, gente, eu estou tantos anos aqui, vamos mudar o formato? E a minha chefe falou, não, Márcio, o que funciona é isso. Eles mandam as perguntas, você responde com objetividade, presta um serviço para as pessoas e ajuda ali uma coisinha que para você pode ser banal, pode parecer banal, mas para a pessoa é o problema da vida dela. Então vamos seguir nessa linha. Nós vamos copiar e vamos seguir respondendo as perguntas. Agora, dica cultural. Como a gente falou agora há pouco, eu ia dar outra, tá? De comida, mas como a gente falou agora há pouco da Cidade das Abelhas, eu vou recomendar um filme, que é um filme assim, Mamão com Açúcar, gente. Sabe aquele filminho bobinho, romântico, levinho, para você assistir e ficar com aquela sensação gostosa? É um filme antigo que chama Inocência do Primeiro Amor, que é a história, não vou dar spoiler aqui, mas é a história de um casalzinho de crianças que eles estão começando a ficar adolescentes e tem um primeiro amor entre eles, platônico assim, e aí no filme envolve abelha e é bem bonitinho. Inocência do Primeiro Amor, vale assistir. Acho que tem uns 30 anos esse filme já ou mais. Eu vou seguir você e também vou indicar um filme para assistir aí no final de semana com a criançada, muito adulto, muita mulher vai gostar também, que é A Pequena Sereia. A Disney está lançando o filme da Pequena Sereia, um clássico que antes era em desenho e agora está no live action, como os outros filmes que já tiveram e foram um sucesso. Então, essa estreia já está no cinema, eu já estou me preparando para ir com as minhas 3 filhas, acho que elas vão adorar. Você acredita que a minha pequenininha, a minha caçulinha, ela não gosta de filme de princesa? Ela não gosta. Excelente, as minhas adoram. Então, fica a dica para quem gosta de filme de princesas e assistir A Pequena Sereia. Mas, Márcio, você comentou uma coisa aqui, né, falando, e eu gostaria também de falar desses bastidores. Aqui no Síndico Lab, a gente tem um pouquinho essa liberdade de criar coisas que a gente vai percebendo que os síndicos querem, e eu acho que isso é que tem tornado isso que nós estamos fazendo aqui tão bacana, né? Então que continue, que a gente possa trazer novidades. Então, ainda nessa linha, a gente quer ouvir você. Dá dica, fala o que vocês gostariam de ouvir a gente falando aqui, que vai ser um prazer contribuir com o nosso mercado ainda mais. É para isso que a gente está aqui. Isso, e lembrando, nós não somos jornalistas profissionais, a gente faz isso aqui de forma amadora, mas a gente faz com muito carinho e as pessoas estão gostando. Eu tenho recebido elogios, algumas ideias, né? Que Márcio, melhor fazer assim, assado. Vou te contar um negócio. Agora, eu tô fofoqueiro hoje, né, gente? Conta.
Os marmanjos, Taula, todo mundo fala, nossa, mas a Taula é linda, Ai, né? meu Deus. E eu falo, pois é, linda, simpática, inteligente, uma alegria trabalhar com você. Bom, esse foi o nosso Síndico Lab News, né? O seu jornal do mercado condominial. Obrigado pela sua audiência e continue conosco. Obrigada, pessoal. A semana que vem tem mais. Sempre às 21 horas nós temos um encontro marcado. Eu, o Márcio e toda a equipe que tem aqui do Síndico Lab News, que é enorme, muita preparação, uma coisa bem profissional para entregar um jornal de qualidade. A gente está melhorando a cada dia e a gente conta com a sua audiência. Então, não deixa de se inscrever lá no nosso canal do Síndico Lab e participa com a gente aqui do nosso jornal. Até a próxima semana.